Meu patrão ganhou 12 milhões e me demitiu sem saber que o cheque estava no meu nome. Roberto Silva sentiu o mundo desabar quando ouviu as palavras que jamais imaginou escutar após 15 anos de dedicação total à construtora Mendonça. Seu patrão, Marcelo Mendonça, acabara de informá-lo que estava demitido, alegando corte de custos, enquanto segurava nas mãos um cheque de 12 milhões de reais da Loteria Federal. Roberto, infelizmente preciso cortar alguns gastos desnecessários, disse Marcelo, sem sequer levantar os olhos do cheque premiado. 15 anos de casa, né? Bom, todas as coisas boas chegam ao fim. Você vai receber seus direitos trabalhistas certinho. Roberto permaneceu imóvel, tentando processar o que acabara de ouvir. Desnecessário. Essa palavra ecoava em sua mente como um martelo. 15 anos acordando às 5 da manhã, pulando almoços para resolver problemas da empresa, trabalhando fins de semana sem reclamar. 15 anos sendo tratado quase como um filho pelo homem que agora o dispensava como se fosse um objeto velho. Senhor Marcelo, eu não entendo. Roberto conseguiu murmurar. A empresa está indo bem. Os contratos estão em dia. Rapaz, com esse dinheiro aqui... Marcelo balançou o cheque no ar. Vou reformular tudo. Contratar gente nova, moderna. Você entende, né? Nada pessoal. Nada pessoal. Roberto engoliu em seco. Como poderia não ser pessoal? Ele conhecia cada tijolo daquela empresa, cada cliente, cada fornecedor. Havia crescido ali, construído sua vida ali. Sua filha Camila havia dado os primeiros passos no escritório. Sua esposa Conceição havia preparado café para as reuniões de emergência nos finais de semana. Pode pegar suas coisas e passar no departamento pessoal, Marcelo continuou, agora folheando alguns papéis sobre a mesa. Boa sorte na vida, Roberto. Roberto saiu da sala em silêncio, carregando uma caixa com seus poucos pertences pessoais. No corredor, encontrou Joana, a secretária que trabalhava ali há 20 anos. Roberto, que cara é essa? Ela perguntou, notando sua expressão. Fui demitido, Joana. Como assim? Você é a alma desta empresa. Parece que o senhor Marcelo não pensa assim. Joana baixou a voz e se aproximou. Roberto, tem algo estranho nisso tudo. Ontem mesmo ele estava desesperado, falando que ia ter que fechar a empresa se não aparecesse um milagre. Hoje chega aqui com esse cheque gigante, dizendo que ganhou na loteria. Ele ganhou na loteria, Joana. Vi o cheque. Mas como? Ele nunca jogou na vida. Sempre dizia que era coisa de pobre e iludido. Roberto parou no meio do corredor. Era verdade. Marcelo sempre zombava dos funcionários que jogavam na loteria, chamando-os de sonhadores perdedores. Talvez as pessoas mudem, Roberto respondeu sem muita convicção. Pessoas não mudam da noite para o dia, Roberto. E outra coisa, ontem ele pediu para eu comprar um bilhete da loteria para ele. Usou o cartão corporativo da empresa, aquele que está no seu nome. O coração de Roberto acelerou. O cartão corporativo estava em seu nome por uma questão burocrática antiga. Marcelo sempre o usava para compras pessoais, dizendo que depois acertariam as contas. Tem certeza disso, Joana? Absoluta. Até estranhei porque ele nunca havia pedido isso antes. Roberto sentiu uma sensação estranha no estômago. Alguma coisa não estava certa. Ao chegar em casa, encontrou Conceição preparando o almoço na pequena cozinha da casa simples onde moravam no bairro de Vila Isabel, no subúrbio do Rio de Janeiro. Ela era uma mulher forte, de 42 anos, que havia sustentado a família quando Roberto passou por uma crise alguns anos atrás. Voltou cedo hoje, ela comentou sem se virar. Conceição, preciso te contar uma coisa. Ela se virou e viu a expressão no rosto do marido. O que aconteceu, Roberto? Fui demitido. A colher de pau caiu das mãos de Conceição. Como assim demitido? Por quê? Marcelo ganhou na loteria 12 milhões. Disse que vai modernizar a empresa e que eu sou um gasto desnecessário. Conceição se aproximou e segurou as mãos do marido. Roberto, nós vamos superar isso. Sempre superamos tudo juntos. 15 anos, Conceição. 15 anos da minha vida. E agora você vai usar toda essa experiência em outro lugar. Você é o melhor no que faz. Roberto abraçou a esposa, sentindo o peso dos anos e das responsabilidades. Aos 45 anos,
Começar de novo não seria fácil, ainda mais com a filha Camila prestes a entrar na faculdade. Naquele momento, o telefone tocou. Alô? Roberto atendeu. Senhor Roberto Silva, aqui é do Banco Central do Brasil. Precisamos confirmar alguns dados sobre um depósito em sua conta. Deve ser engano. Não tenho conta no Banco Central. Senhor, o senhor possui uma conta corrente no Banco do Brasil, agência 3456, conta número 1002 e 3456? Era sua conta mesmo. Sim, possuo. Precisamos confirmar o depósito de 12.500.000 reais realizado hoje pela manhã, referente ao prêmio da Loteria Federal. Roberto quase deixou o telefone cair. Como? Que depósito? O prêmio da Loteria Federal, senhor. O bilhete foi comprado com um cartão registrado em seu nome e CPF. Por isso, o depósito foi feito automaticamente em sua conta. Mas isso deve ser um erro. Eu não comprei nenhum bilhete. Senhor, nossos sistemas não falham. O bilhete foi comprado ontem às 14h23, em uma lotérica na Tijuca, usando o cartão corporativo da construtora Mendonça, que está registrado em seu nome e CPF. Roberto sentou-se pesadamente na cadeira da cozinha. Senhor Roberto, está aí? Estou aqui. Precisamos que o senhor compareça à agência hoje mesmo para confirmar os dados e assinar alguns documentos. Eu vou. Roberto desligou o telefone e ficou olhando para Conceição, que havia escutado toda a conversa. Roberto, o que está acontecendo? Conceição, o dinheiro está na minha conta. O cheque que Marcelo estava segurando era meu. Como assim? O bilhete foi comprado com o cartão que está no meu nome. O banco depositou automaticamente na minha conta. Conceição se sentou ao lado do marido. Então, você ganhou na loteria? Parece que sim, mas foi Marcelo quem pediu para comprar o bilhete. Roberto, isso muda tudo. Você pode processar ele por uso indevido do cartão. Não, Conceição. Eu sempre deixei ele usar o cartão. Era um acordo informal nosso. Mas ele te demitiu acreditando que o dinheiro era dele. E agora? O que eu faço? Tecnicamente, o dinheiro é meu. Mas moralmente... Moralmente, Roberto, ele te demitiu sem dó nem piedade depois de 15 anos. Chamou você de gasto desnecessário. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Roberto passou a tarde inteira caminhando pelas ruas do bairro, tentando organizar os pensamentos. Como um homem honesto, sua primeira reação era devolver o dinheiro para Marcelo. Mas as palavras do patrão ainda ecoavam em sua mente. Gasto desnecessário. Nada pessoal. Ao voltar para casa no final da tarde, encontrou um carro luxuoso parado em frente à sua casa. Pelo vidro, viu Marcelo ao telefone, gesticulando nervosamente. Roberto se escondeu atrás de uma árvore e observou. Marcelo estava claramente agitado, falando alto no telefone. Como assim não foi depositado na minha conta? Eu comprei o bilhete. Tenho o comprovante aqui. Como pode ter sido depositado em outra conta? Roberto Silva? Quem é Roberto Silva? Meu funcionário. Ex-funcionário, você quer dizer? Roberto viu Marcelo bater o punho no volante e acelerar, saindo em disparada. Quando entrou em casa, Conceição estava na cozinha com sua mãe, Dona Rosa, uma senhora de 68 anos, aposentada, que havia criado Roberto desde os 12 anos quando ele ficou órfão. Mãe, a senhora veio mais cedo hoje, Roberto disse, beijando a testa da mulher que considerava sua mãe. Vim assim que a Conceição me contou o que aconteceu. Roberto, você está bem? Estou confuso, mãe Rosa. Confuso por quê? Você ganhou na loteria e foi injustiçado pelo patrão. Onde está a confusão? É que não foi bem assim. Roberto contou toda a situação para Dona Rosa, que escutou em silêncio, balançando a cabeça de vez em quando. Roberto, meu filho, deixa eu te contar uma coisa sobre esse seu patrão. O quê? Há muito tempo atrás, quando você era ainda menino, eu trabalhava como doméstica na casa da família Mendonça. Roberto se surpreendeu. Dona Rosa nunca havia contado isso. Trabalhava para os pais do Marcelo, para a mãe dele, Dona Eulália. Uma senhora muito boa, muito diferente do filho.
O pai do Marcelo havia acabado de falecer e ela estava com dificuldades financeiras. Como assim? O marido dela, pai do Marcelo, tinha um sócio, um homem chamado Joaquim Santos. Eles dividiam tudo meio a meio na empresa. Mas quando o homem faleceu, o Marcelo, que era muito novo ainda, escondeu alguns documentos importantes da mãe. Que tipo de documentos? Comprovantes de que metade da empresa pertencia ao Joaquim. O Marcelo convenceu a mãe de que o pai dele era dono de tudo. Joaquim acabou ficando sem nada, perdeu a casa, a família passou necessidade. Roberto sentiu um arrepio na espinha. E a senhora tem certeza disso? Certeza absoluta, meu filho. Eu estava lá quando chegaram os advogados. Vi o Marcelo queimando papéis no quintal. Dona Eulália chorava, dizendo que não era certo, mas o filho a convenceu de que era o melhor para a família. Por que a senhora nunca me contou isso? Porque até hoje Dona Eulália não sabe que eu vi tudo. E porque você era uma criança, não havia motivo para carregar você com essa informação. Conceição segurou a mão de Roberto. Agora você entende por que não deve se sentir culpado? Não é tão simples assim, Conceição. Duas erradas não fazem uma certa. Mas podem fazer justiça, meu filho, disse Dona Rosa. Naquela noite, Roberto mal conseguiu dormir. Às 6 da manhã recebeu uma ligação de Joana. Roberto, você precisa vir aqui urgente. O que aconteceu? O senhor Marcelo está descontrolado. Ele chegou aqui gritando, demitiu mais 3 funcionários e está dizendo que alguém roubou o dinheiro dele. Joana, eu não posso mais entrar aí. Fui demitido, lembra? Roberto, ele está falando em processar você por roubo. Diz que você usou o cartão da empresa para comprar bilhete de loteria. Mas foi ele quem pediu para comprar. Eu sei disso, você sabe disso, mas não temos como provar. Ele pode negar tudo. Roberto se vestiu rapidamente e foi até a empresa. Ao chegar, encontrou um clima tenso. Vários funcionários estavam reunidos no pátio, cochichando nervosamente. Roberto, gritou Marcelo ao vê-lo. Você tem muita cara de pau de aparecer aqui. Senhor Marcelo, precisamos conversar. Conversar? Você me roubou 12 milhões e quer conversar? Eu não roubei nada. O senhor pediu para a Joana comprar o bilhete usando o cartão. Prove. Onde está a prova disso? Roberto olhou para Joana, que baixou os olhos. Era a palavra dele contra a de Marcelo. Senhor Marcelo, vamos resolver isso de forma civilizada. Civilizada? Você acha que roubar é civilizado? Vou te processar por apropriação indébita e uso de documentos da empresa. Os funcionários observavam a discussão em silêncio. Roberto viu nos olhos de cada um deles uma mistura de medo e curiosidade. Tudo bem, senhor Marcelo. Se é assim que o senhor quer... Roberto saiu da empresa e foi direto ao banco confirmar o depósito. Era real. 12 milhões e 500 mil reais estavam em sua conta. No banco, encontrou um advogado, Dr. Antônio Ferreira, que estava resolvendo questões de uma herança para outro cliente. Desculpe incomodar, doutor. Eu preciso de ajuda jurídica. Que tipo de ajuda? Roberto contou toda a situação. Interessante caso, disse o advogado. Tecnicamente, se o cartão está em seu nome e você tinha autorização para usá-lo, o prêmio é legalmente seu. Mas moralmente é outra questão. Mas vamos analisar os fatos. Seu patrão o demitiu injustamente, usou e abusou de sua boa-fé por anos e agora quer processá-lo por algo que tecnicamente é seu, por direito. E se eu devolver o dinheiro? É uma opção. Mas saiba que isso não vai impedir que ele continue processando você. Pessoas como seu ex-patrão não param por aí. Roberto voltou para casa mais confuso do que nunca. Encontrou Conceição no quintal, estendendo roupas no varal. E aí? Como foi? Conceição, eu não sei mais o que fazer. Roberto, você já se perguntou o que a Camila vai precisar para a faculdade? O que a minha mãe precisa para o tratamento da diabetes? O que nós precisamos para reformar esta casa que está caindo aos pedaços? Claro que já pensei nisso, mas... E você já pensou no que esse dinheiro pode fazer por outras pessoas? Pelos funcionários que foram demitidos injustamente? Pelos fornecedores pequenos que o Marcelo nunca pagou em dia? Roberto olhou para a esposa. Ela estava certa, mas ainda assim, algo o incomodava. Deixa eu te fazer uma pergunta.
continuou Conceição. Se você devolver esse dinheiro para o Marcelo, você acha que ele vai usar para algum bem? Que vai ajudar alguém necessitado? Provavelmente não. Então por que não usar esse dinheiro para fazer o bem que ele nunca faria? Naquela tarde, Roberto recebeu uma visita inesperada. Era Larissa, a filha de 16 anos de Marcelo. Uma garota educada que sempre havia tratado Roberto com carinho e respeito. Tio Roberto, posso conversar com o senhor? Claro, Larissa, entra. A menina estava visivelmente abalada. Tio Roberto, meu pai está dizendo coisas horríveis sobre o senhor, mas eu conheço o senhor há anos. Sei que o senhor não é ladrão. Obrigado, Larissa. Isso significa muito para mim. Tio Roberto, meu pai está muito estranho. Desde ontem ele está como louco, falando em processar todo mundo, demitindo pessoas. Larissa, você sabe alguma coisa sobre esse bilhete de loteria? A menina hesitou por um momento. Eu ouvi quando ele pediu para a tia Joana comprar. Ele disse que ia dar sorte, que estava sentindo que era a vez dele. Roberto sentiu o peito apertar. A menina havia confirmado sua versão dos fatos. Larissa, você contaria isso para um advogado se fosse necessário? Tio Roberto, eu gosto muito do senhor e da tia Conceição. Vocês sempre foram como família para mim. Mas meu pai é meu pai. Eu entendo, pequena. Tio Roberto, eu só queria que as coisas voltassem a ser como antes. Depois que Larissa saiu, Roberto ficou pensando nas palavras da menina. Ela estava sofrendo com toda aquela situação e era completamente inocente. No dia seguinte, Roberto acordou com a decisão tomada. Iria devolver o dinheiro para Marcelo, mas não sem antes estabelecer algumas condições. Ligou para o ex-patrão. Marcelo, precisamos nos encontrar para resolver essa situação. Agora você quer devolver o que roubou? Não roubei nada, mas vamos resolver isso de uma vez. Ótimo. Venha na empresa agora. Não. Vamos nos encontrar em terreno neutro, no cartório do seu Manuel, na praça. Uma hora depois, os dois se encontraram no cartório. Roberto levou o doutor Antônio como testemunha. Marcelo, eu vou devolver o dinheiro. Sabia. Prova que você estava com a consciência pesada. Mas com algumas condições. Você não está em posição de impor condições, Roberto. Primeira condição. Você vai reintegrar todos os funcionários demitidos nos últimos dias. Que funcionários? Eu demito quem eu quiser. Segunda condição. Você vai assumir publicamente que foi você quem pediu para comprar o bilhete. Jamais. Terceira condição. Você vai melhorar as condições de trabalho na empresa e parar de atrasar os salários dos funcionários. Marcelo riu sarcasticamente. Roberto, você enlouqueceu? Você que está devendo para mim, não eu para você. Tudo bem, Marcelo. Se é assim que você quer. Roberto se levantou para sair. Aonde você vai? Vou usar esse dinheiro da forma que eu achar melhor. Roberto, volta aqui. Mas Roberto já havia saído. Naquela mesma tarde, Roberto tomou uma decisão que mudaria tudo. Ele usou parte do dinheiro para quitar as dívidas de todos os funcionários que haviam sido demitidos injustamente por Marcelo ao longo dos anos. Descobriu que eram mais de 20 pessoas que haviam passado por situações semelhantes à sua. Também procurou alguns dos pequenos fornecedores que Marcelo sempre atrasava os pagamentos e quitou as dívidas pendentes. A notícia de um benfeitor anônimo começou a se espalhar pela comunidade. Ninguém sabia quem era, mas famílias inteiras estavam sendo ajudadas misteriosamente. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. Marcelo, enquanto isso, estava cada vez mais desesperado. Ele havia feito várias promessas baseadas no dinheiro que achava que tinha. Havia fechado contratos de construção que não poderia cumprir. Havia prometido empregos para várias pessoas da comunidade. O banco começou a questionar as transações que Marcelo estava tentando fazer. Ele não conseguia comprovar a origem dos fundos que dizia possuir. Como assim vocês não podem liberar o dinheiro? Gritava Marcelo no gerente do banco. Eu ganhei na loteria. Senhor Mendonça, o senhor precisa apresentar o bilhete premiado ou algum comprovante do prêmio. Eu perdi o bilhete.
Mas tenho testemunhas. Infelizmente, senhor, precisamos de documentação oficial. Marcelo saiu do banco transtornado. Ele havia apostado tudo no dinheiro que não possuía. Naquela semana, Marcelo contratou um investigador particular para descobrir quem realmente havia recebido o prêmio da loteria. Senhor Mendonça, já descobrimos quem recebeu o dinheiro, disse o investigador. Quem foi? Roberto Silva, seu ex-funcionário. Eu sabia, aquele maldito me roubou. Na verdade, senhor, tecnicamente ele não roubou nada. O bilhete foi comprado com um cartão que está registrado no nome dele. Pelo que descobrimos, o senhor frequentemente permitia que ele usasse esse cartão para compras da empresa. Mas foi meu dinheiro que comprou o bilhete. Dinheiro da empresa, senhor. E o cartão estava no nome dele. Juridicamente, o prêmio pertence a ele. Marcelo sentiu o mundo desabar. Não apenas havia perdido o dinheiro, como também descobriu que não tinha base legal para processar Roberto. Enquanto isso, Roberto estava enfrentando seus próprios dilemas. Conceição estava grávida de 3 meses, notícia que eles haviam descoberto na semana anterior. Aos 42 anos dela e 45 dele, a gravidez não estava sendo fácil. Roberto, o médico disse que preciso de repouso absoluto, disse Conceição após uma consulta médica. E o seu trabalho? Vou ter que pedir licença. Pelo menos agora podemos nos dar esse luxo. Roberto segurou a mão da esposa. O dinheiro estava permitindo que eles enfrentassem essa fase difícil com mais tranquilidade. Mas a culpa ainda o atormentava. Conceição, às vezes eu fico pensando se fizemos a coisa certa. Roberto, quantas vezes vou ter que repetir? Aquele homem te humilhou, te demitiu sem dó nem piedade. E agora você está usando esse dinheiro para fazer o bem. Onde está o erro nisso? Talvez você tenha razão. Eu sempre tenho razão. Conceição sorriu. Na semana seguinte, Roberto recebeu um telefonema que mudaria novamente sua perspectiva. Roberto, aqui é a dona Eulália, mãe do Marcelo. Roberto ficou surpreso. Dona Eulália tinha mais de 70 anos e raramente falava com funcionários da empresa. Dona Eulália, como está a senhora? Roberto, preciso conversar com você. Pode vir me visitar? Claro, senhora. Roberto foi até a casa da família Mendonça, uma mansão imponente na Barra da Tijuca. Dona Eulália o recebeu na sala. Uma senhora elegante, mas com expressão cansada. Roberto, eu sei de tudo o que aconteceu. A senhora sabe? Sei que meu filho ganhou na loteria. Sei que perdeu o dinheiro. Sei que te demitiu injustamente. E sei também que o dinheiro acabou indo para você. Roberto não sabia o que dizer. Dona Eulália... Roberto, deixa eu te contar uma coisa. Meu filho se tornou um homem ambicioso e às vezes cruel. Isso não é culpa sua, é responsabilidade minha como mãe. A senhora não tem culpa de nada. Tenho sim, Roberto. Eu permiti que ele crescesse achando que o dinheiro era mais importante que as pessoas. Quando o pai dele morreu, eu deveria ter sido mais firme em certas decisões. Roberto lembrou da história que Dona Rosa havia contado. Que tipo de decisões, Dona Eulália? A senhora suspirou profundamente. Roberto, quando meu marido morreu, ele tinha um sócio, o Joaquim Santos, um homem honesto que deveria ter recebido metade de tudo. Mas o Marcelo me convenceu de que isso prejudicaria nossa família, que precisávamos do dinheiro todo. E a senhora aceitou? Eu era jovem, estava viúva, com medo. Confiei no meu filho, mas nunca me perdoei por ter permitido aquela injustiça. O que aconteceu com o senhor Joaquim? Ele perdeu tudo, Roberto. A família passou necessidade durante anos. O filho dele, Carlos Santos, cresceu na pobreza por causa da nossa ganância. Roberto sentiu um aperto no peito. Aquela história tinha ecos do que estava acontecendo agora. Dona Eulália, por que a senhora está me contando isso? Porque eu quero que você saiba que, às vezes, o universo tem formas estranhas de corrigir as injustiças. O dinheiro que está com você pode ser a forma de corrigir erros do passado. Como assim? Use esse dinheiro para fazer o bem, Roberto. Para ajudar quem precisa, para criar oportunidades. Seja melhor do que nós fomos. Roberto saiu da casa de Dona Eulália com o coração mais leve. Pela primeira vez, sentiu que talvez estivesse no caminho certo.
Ao chegar em casa, encontrou uma surpresa. Carlos Santos, de 48 anos, estava na sala conversando com Conceição. Roberto o reconheceu imediatamente. Era um dos pedreiros mais respeitados da região, conhecido por sua honestidade e competência. Roberto, disse Carlos se levantando, sua esposa me contou sobre sua situação. Carlos, que bom te ver. Mas que situação? Roberto, eu sei quem você é. E sei quem é o Marcelo Mendonça. Como assim? Meu pai trabalhou com o pai dele. Foram sócios por muitos anos até que... Roberto entendeu imediatamente. Carlos era filho de Joaquim Santos. Carlos, eu soube da história recentemente. Roberto, você conhece a injustiça que minha família sofreu. Meu pai construiu aquela empresa junto com o pai do Marcelo, mas quando o homem morreu, fomos excluídos de tudo. E o que posso fazer por você? Não é sobre mim, Roberto. É sobre você. Você tem a chance de ser diferente. Você pode usar esse dinheiro para construir algo justo, algo que beneficie a comunidade toda. Você tem alguma sugestão? Que tal uma construtora cooperativa? Onde os funcionários sejam sócios, onde os lucros sejam divididos justamente, onde ninguém seja considerado um gasto desnecessário. A ideia atingiu Roberto como um raio. Era perfeita. Carlos, você toparia trabalhar comigo nisso? Mais do que topar, Roberto. É o sonho da minha vida. Naquela noite, Roberto, Conceição e Carlos passaram horas planejando a nova empresa. Seria diferente de tudo que existia na região. Uma construtora onde todos os funcionários seriam sócios, onde as decisões seriam tomadas em conjunto, onde o lucro seria dividido proporcionalmente entre todos. Vamos chamar de construtora solidária, sugeriu Conceição. Perfeito, concordou Roberto. Nos dias seguintes, Roberto começou a procurar todos os funcionários que haviam sido demitidos injustamente por Marcelo ao longo dos anos. A proposta era simples. Todos seriam sócios da nova empresa, cada um entrando com sua experiência e conhecimento. A resposta foi entusiástica. Em uma semana, Roberto havia reunido 15 profissionais experientes, todos dispostos a participar do projeto. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. Marcelo, enquanto isso, estava enfrentando sérios problemas. Os contratos que havia fechado baseado no dinheiro que não possuía estavam sendo cancelados. Clientes estavam processando a empresa por descumprimento de prazos e contratos. Senhor Marcelo, disse Joana entrando na sala. Chegaram mais 3 intimações judiciais. Joana, como pode estar acontecendo isso comigo? Senhor, o senhor fez muitas promessas que não pode cumprir. Tudo por causa daquele maldito Roberto. Senhor Marcelo, posso falar uma coisa? Fale. O Roberto sempre foi leal ao senhor. 15 anos sem uma reclamação, sem um problema. Talvez vocês possam resolver isso conversando. Conversar? Joana, ele me roubou 12 milhões. Senhor, com todo respeito, mas foi o senhor quem pediu para comprar o bilhete. Eu estava aqui, eu ouvi. Marcelo olhou para Joana com surpresa. Era a primeira vez que ela o contestava em 20 anos de trabalho. Joana, você... Senhor Marcelo, eu sempre respeitei o senhor, sempre fui leal, mas não posso ficar calada vendo o senhor destruir a vida de pessoas boas. Você está despedida, Joana. Então está bem, senhor. Já estava mesmo pensando em sair. Joana saiu da sala, deixando Marcelo sozinho. Pela primeira vez em sua vida, ele se viu completamente isolado. Havia perdido não apenas o dinheiro, mas também o respeito das pessoas que trabalhavam com ele. Naquela mesma tarde, Marcelo recebeu uma ligação que o desesperou ainda mais. Senhor Mendonça, aqui é do escritório de advocacia Silva e Associados. Estamos representando 15 ex-funcionários de sua empresa em uma ação coletiva por demissão sem justa causa e atraso de salários. Que ex-funcionários? Todos os funcionários que o senhor demitiu nos últimos 5 anos, sem pagamento adequado das verbas rescisórias. Marcelo desligou o telefone e se deu conta de que estava na pior crise de sua vida. Não apenas havia perdido o dinheiro da loteria,
como também estava sendo processado por praticamente todos os seus ex-funcionários. Desesperado, decidiu procurar Roberto. Encontrou Roberto na nova sede da Construtora Solidária, um prédio simples, mas bem organizado. A placa na entrada chamou sua atenção. Construtora Solidária, onde todos construem juntos. Roberto, precisamos conversar. Oi, Marcelo, entre. Marcelo entrou e viu algo que não esperava. O ambiente era acolhedor. Havia várias pessoas trabalhando, um clima de cooperação que nunca havia existido em sua empresa. Roberto, eu vim aqui para... Para quê, Marcelo? Para pedir ajuda. Roberto ficou surpreso. Jamais havia visto Marcelo pedir ajuda para alguém. Que tipo de ajuda? Roberto, eu sei que errei contigo. Sei que fui injusto. Continue. Eu perdi tudo, Roberto. A empresa está quebrada. Estou sendo processado por todo mundo. Minha família está me desprezando. E o que você quer de mim? Eu quero o dinheiro de volta, mas não para mim. Para salvar os empregos dos funcionários que ainda restaram na empresa. Roberto estudou o rosto de Marcelo. Havia algo diferente ali, uma humildade que nunca havia visto. Marcelo, você realmente está preocupado com os funcionários? Roberto, eu sei que você não tem motivo para acreditar em mim, mas sim, estou preocupado. Aquelas pessoas têm família, filhos. Se a empresa fechar, elas vão ficar desempregadas. E você, Marcelo? O que vai acontecer com você? Eu não sei. Talvez seja a hora de aprender a recomeçar. Roberto ficou em silêncio por um longo momento. Marcelo, tenho uma proposta para você. Qual? Vou salvar sua empresa, mas com condições. Quais condições? Primeiro, todos os funcionários que restaram vão se tornar sócios. Segundo, você vai assumir publicamente todos os erros que cometeu. Terceiro, você vai trabalhar conosco para transformar sua empresa em mais uma cooperativa. Roberto, você está pedindo para eu abrir mão de tudo. Estou pedindo para você escolher entre o orgulho e as pessoas. Marcelo abaixou a cabeça. Pela primeira vez na vida, estava sendo confrontado com uma escolha entre seus valores antigos e a possibilidade de redenção. Roberto, se eu aceitar, o que garante que você vai cumprir sua parte? A mesma coisa que me garantiu que você me pagaria dignamente durante 15 anos, confiança. Marcelo sentiu o peso das palavras. Preciso pensar. Claro, mas não demore muito. Seus funcionários precisam de uma resposta. Marcelo saiu da Construtora Solidária com a cabeça fervilhando. Ao chegar em casa, encontrou Larissa fazendo lição na sala. Oi, pai. Oi, filha. Pai, posso fazer uma pergunta? Claro. O senhor está feliz? A pergunta pegou Marcelo de surpresa. Como assim, filha? Pai, há anos que eu não vejo o senhor realmente feliz. Sempre preocupado com dinheiro, sempre irritado com alguma coisa. Larissa, as coisas não são tão simples. Pai, ontem eu encontrei a tia Conceição no mercado. Ela estava comprando coisas para o neném que vai chegar. Sabe qual era a expressão dela? Qual? Alegria, pai. Alegria pura. Não era felicidade por ter dinheiro. Era felicidade por estar construindo uma família, por ter pessoas que ela ama ao lado dela. Marcelo olhou para a filha e se deu conta de que uma adolescente de 16 anos estava sendo mais sábia do que ele havia sido em toda a sua vida adulta. Pai, eu sempre admirei o tio Roberto. Sabe por quê? Por quê? Porque ele sempre tratou todo mundo com respeito. Porque ele sempre sorria de verdade. Porque ele construía coisas boas, não apenas prédios. Larissa, pai, o senhor pode ter a chance de ser como ele. Não perca essa oportunidade. Naquela noite, Marcelo não conseguiu dormir. As palavras da filha ecoavam em sua mente. Pela primeira vez em muito tempo, ele se questionou sobre o que realmente importava na vida. Na manhã seguinte, Marcelo voltou à Construtora Solidária. Roberto, aceito suas condições. Tem certeza? Absoluta. Mas quero acrescentar uma condição minha. Qual? Quero trabalhar de verdade. Não quero ser apenas um sócio nominal. Quero aprender a construir do jeito certo. Roberto estendeu a mão. Bem-vindo à família, Marcelo.
Os meses seguintes foram de transformação para todos. Marcelo aprendeu o que era trabalhar verdadeiramente em equipe. Descobriu que ouvir as ideias dos funcionários resultava em soluções melhores. Aprendeu que tratar as pessoas com dignidade criava um ambiente mais produtivo e feliz. A construtora Mendonça foi oficialmente incorporada à Construtora Solidária, criando a maior cooperativa de construção civil da região. Todos os funcionários se tornaram sócios, participando dos lucros e das decisões. Roberto usou o dinheiro da loteria para investir em equipamentos modernos, treinamento para os funcionários e projetos sociais na comunidade. A empresa passou a construir casas populares com valores acessíveis, sempre mantendo a qualidade. Durante esse período, Conceição deu à luz um menino saudável, que recebeu o nome de João. Marcelo foi um dos primeiros a visitá-lo no hospital, levando um presente especial: o primeiro contrato da nova cooperativa para construir uma creche na comunidade. Roberto, disse Marcelo, quero agradecer. Agradecer o quê? Por me dar uma segunda chance, por me ensinar que existe uma forma melhor de viver. Marcelo, quem merece parabéns é você. Teve coragem de mudar. Roberto, posso fazer uma confissão? Claro, eu nunca fui feliz sendo patrão. Sempre tive medo de perder tudo, sempre desconfiando de todo mundo. Agora, trabalhando junto com vocês, me sinto leve. É isso que acontece quando você constrói algo junto com outras pessoas, Marcelo. Você divide não apenas os lucros, mas também as responsabilidades e as alegrias. 2 anos depois, a Construtora Solidária havia se tornado uma referência na região. Havia construído mais de 200 casas populares, uma escola, 2 creches e um centro de saúde comunitário. Roberto, agora com 47 anos, estava mais realizado do que jamais havia imaginado possível. Conceição havia voltado a trabalhar, coordenando os projetos sociais da empresa. Camila havia entrado na faculdade de engenharia civil, dizendo que queria seguir os passos do pai, mas do jeito certo. Marcelo, aos 52 anos, havia se tornado um homem completamente diferente. Trabalhava no campo junto com os operários, conhecia os filhos de todos os sócios, participava das festas da comunidade. Sua relação com Larissa havia se fortalecido enormemente. Pai, disse Larissa um dia, agora sim, eu me orgulho do Senhor. Por quê, filha? Porque agora o Senhor constrói coisas que fazem as pessoas felizes, não apenas o senhor rico. Dona Rosa, aos 70 anos, havia se tornado a avó de todos na empresa. Ela preparava café para as reuniões e sempre tinha uma palavra sábia para os momentos difíceis. Roberto, disse ela um dia, você sabe que seu pai ficaria orgulhoso de você? A senhora acha? Tenho certeza. Você não apenas ganhou na loteria, você ganhou algo muito mais valioso: o respeito e o amor das pessoas. Em uma assembleia especial da cooperativa, Roberto foi escolhido para representar a empresa em um Congresso Nacional de Economia Solidária. Pessoal, disse Roberto para todos os sócios reunidos, quando eu recebi aquele dinheiro da loteria, pensei que minha vida havia mudado. Mas, na verdade, minha vida mudou quando decidi compartilhar esse dinheiro com vocês, quando decidimos construir algo juntos. Roberto tem razão, disse Carlos Santos. Meu pai sempre dizia que o verdadeiro sucesso não se mede pelo que você acumula, mas pelo que você constrói para os outros. E nós construímos muito mais do que prédios, acrescentou Joana, que havia se tornado a coordenadora administrativa da cooperativa. Construímos uma família. Marcelo se levantou. Posso falar uma coisa? Claro, Marcelo. Há 3 anos eu achava que era um empresário de sucesso porque tinha dinheiro e poder. Hoje eu sei que sou um homem de sucesso porque tenho vocês como família. Todos aplaudiram. Roberto olhou ao redor da sala e viu rostos sorridentes, pessoas que haviam encontrado não apenas trabalho, mas propósito e dignidade. Viu Conceição segurando o pequeno João no colo, viu Camila tomando notas para um projeto da faculdade, viu Dona Rosa sorrindo orgulhosa. Pessoal, disse Roberto, o verdadeiro prêmio não foram os 12 milhões. O verdadeiro prêmio é isso aqui, uma comunidade onde todos crescem juntos, onde ninguém é considerado descartável,
onde construímos não apenas casas, mas sonhos. 6 meses depois, a construtora solidária inaugurou seu projeto mais ambicioso. Um conjunto habitacional para famílias de baixa renda, com área de lazer, escola e posto de saúde integrados. Na cerimônia de inauguração, Roberto estava ao microfone. Este projeto representa tudo aquilo em que acreditamos, que é possível construir uma sociedade mais justa quando trabalhamos juntos. Cada tijolo desta obra foi colocado com amor. Cada família que vai morar aqui representa um sonho realizado. Marcelo estava na plateia com Larissa e Dona Eulália. Sua mãe havia se recuperado de uma depressão que durava anos e agora participava ativamente dos projetos sociais da empresa. "Filho", disse Dona Eulália, "seu pai ficaria orgulhoso de ver o homem que você se tornou." "Mãe, eu só lamento ter demorado tanto para aprender." "O importante é que você aprendeu, Marcelo." Após a cerimônia, Roberto e Marcelo caminharam juntos pelo canteiro de obras. "Roberto, posso te fazer uma pergunta?" "Claro. Você já se arrependeu de não ter ficado com o dinheiro todo para você?" Roberto sorriu. "Marcelo, deixa eu te contar uma coisa. Aqueles 12 milhões duraram 2 anos, mas o que construímos juntos vai durar gerações." "Como assim?" "Olha ao redor, Marcelo. Vê essas crianças brincando. Elas vão crescer acreditando que é possível trabalhar de forma justa. Vê esses jovens trabalhando. Eles vão ensinar isso para seus filhos. O que fizemos aqui não é apenas uma empresa, é uma semente para um mundo melhor." Marcelo olhou ao redor e entendeu. As crianças realmente pareciam mais felizes. Os trabalhadores tinham um brilho no olhar que ele nunca havia visto em sua antiga empresa. As famílias pareciam ter esperança no futuro. "Roberto, você sabe qual foi o meu maior ganho em tudo isso?" "Qual?" "Aprendi a dormir com a consciência tranquila." 5 anos após o episódio do bilhete premiado, a construtora solidária havia se tornado um modelo nacional. Delegações de todo o país vinham conhecer o projeto, universidades faziam estudos sobre o modelo de gestão e outras cooperativas estavam sendo criadas baseadas na experiência deles. Roberto, agora com 50 anos, havia sido convidado para dar palestras em diversas universidades sobre economia solidária. Conceição coordenava uma rede de cooperativas que já incluía padarias, costureiras e agricultores familiares. Marcelo havia descoberto uma vocação para ensinar e criado uma escola técnica gratuita para jovens da comunidade interessados em construção civil. Sua filha Larissa, agora com 21 anos, cursava serviço social e fazia estágio na própria cooperativa. Em uma manhã especial, Roberto recebeu uma ligação que o emocionou profundamente. "Roberto, aqui é do Ministério do Desenvolvimento Social. Gostaríamos de convidá-lo para coordenar um programa nacional de cooperativas habitacionais." "Como assim?" Sua experiência na construtora solidária chamou a atenção do governo. "Queremos replicar esse modelo em todo o país." Roberto desligou o telefone e contou para Conceição. "Roberto, você vai aceitar?" "Não sei. Significaria deixar a cooperativa, viajar muito." "Roberto, talvez seja a hora de levar o que aprendemos aqui para outras comunidades." "Mas e nossa família aqui? E os sócios?" "Roberto, uma coisa que aprendi com você é que às vezes temos que plantar sementes em lugares diferentes para que mais pessoas possam colher os frutos." Roberto conversou com todos os sócios da cooperativa. A decisão foi unânime. Ele deveria aceitar o convite, mas mantendo sempre sua ligação com a construtora solidária. "Roberto", disse Marcelo na reunião, "você já nos ensinou a caminhar com nossas próprias pernas. Agora é hora de ensinar outras pessoas a fazer o mesmo." No dia da despedida temporária, toda a comunidade se reuniu para uma grande festa. Roberto estava emocionado, mas também esperançoso. "Pessoal", disse ele, "quando eu recebi aquele telefonema do banco informando sobre os 12 milhões, eu pensei que minha vida havia mudado completamente. Mas a verdade é que minha vida mudou quando vocês me ensinaram que o verdadeiro valor das coisas não está no que guardamos para nós, mas no que compartilhamos com os outros." Marcelo se aproximou do microfone. "Roberto, em nome de todos aqui, quero agradecer não apenas por ter mudado nossas vidas,
mas por ter nos ensinado a mudar a vida de outras pessoas. Marcelo tem razão, disse Carlos Santos. Roberto, você transformou uma injustiça em oportunidade, um erro do destino em chance de fazer o bem. Dona Rosa, agora com 75 anos, mas ainda lúcida e ativa, pediu para falar. Meu filho, Roberto, eu criei você desde pequeno e sempre soube que você era especial, mas nunca imaginei que um dia você seria capaz de transformar não apenas sua própria vida, mas a vida de uma comunidade inteira. Roberto abraçou Dona Rosa e sentiu lágrimas nos olhos. Mãe, tudo o que sou hoje aprendi com a senhora. A senhora me ensinou que riqueza verdadeira é ter pessoas que te amam e que você pode amar. Conceição se aproximou com o pequeno João, agora com 5 anos. Papai, disse o menino, quando você voltar, vamos construir mais casinhas para as pessoas? Vamos, filho. Vamos construir muitas casinhas em muitos lugares. E vamos fazer todo mundo feliz? Vamos fazer todo mundo feliz, João. 10 anos depois do episódio que mudou tudo, Roberto havia coordenado a criação de mais de 200 cooperativas habitacionais em todo o país. Milhares de famílias haviam sido beneficiadas com moradias dignas, construídas por trabalhadores que eram donos de seu próprio negócio. A construtora solidária continuava crescendo e se desenvolvendo. Marcelo havia se tornado um especialista em gestão cooperativa e viajava pelo país ajudando outras comunidades a implementar o modelo. Conceição havia criado uma fundação que apoiava mulheres empreendedoras em comunidades carentes. Camila havia se formado em engenharia e trabalhava desenvolvendo projetos habitacionais sustentáveis. Em uma tarde especial, Roberto voltou à cidade natal para participar da comemoração dos 10 anos da construtora solidária. A empresa agora tinha mais de 300 sócios e havia construído mais de 2.000 imóveis. Roberto, disse Joana, agora coordenadora geral da cooperativa. Você quer saber uma coisa engraçada? O quê? Nós calculamos. Nesses 10 anos, os lucros que cada sócio recebeu somam muito mais do que os 12 milhões originais. Como assim? Roberto, quando você dividiu aquele dinheiro com todos nós, criou uma máquina de gerar riqueza que beneficia todo mundo. Cada sócio já recebeu em lucros muito mais do que receberia se você tivesse guardado o dinheiro só para você. Roberto sorriu. Era a prova matemática de que dividir multiplica. Durante a festa de comemoração, Larissa, agora assistente social formada e coordenadora dos projetos sociais da cooperativa, fez um discurso emocionante. Há 10 anos, meu pai era um homem amargurado pelo dinheiro e pelo poder. Hoje ele é um homem realizado pelo trabalho e pela família. Isso só foi possível porque o tio Roberto nos ensinou que é possível construir riqueza sem destruir pessoas. Marcelo se emocionou visivelmente. Larissa tem razão, disse ele. Roberto, você não apenas salvou minha empresa, você salvou minha alma. Dona Eulália, agora com 83 anos, mas ainda ativa e participante de todos os projetos sociais da cooperativa, pediu para falar. Roberto, meu filho, quando você poderia ter se vingado de nós, você escolheu nos salvar. Quando você poderia ter guardado tudo para você, você escolheu dividir. Isso é o que eu chamo de grandeza de espírito. Naquela noite, depois que todos foram embora, Roberto, Conceição e os filhos caminharam pela obra da primeira casa que a cooperativa havia construído 10 anos antes. Roberto, disse Conceição, você tem algum arrependimento? De quê? De ter dividido o dinheiro da loteria em vez de guardar tudo para nossa família. Roberto olhou para os filhos. João, agora com 15 anos e já demonstrando interesse em seguir os passos do pai. Camila, formada e casada, grávida do primeiro neto, e abraçou Conceição, sua companheira de todas as horas. Conceição, sabe qual é minha maior riqueza? Qual? Ver nossos filhos crescerem acreditando que é possível construir um mundo mais justo. Ver nossa comunidade próspera e feliz. Saber que quando eu morrer, vou deixar o mundo um pouco melhor do que encontrei. E o dinheiro, Roberto? Você nunca sente falta? Conceição, aqueles 12 milhões eram apenas números numa conta bancária. Mas o que construímos com eles se tornou muito mais do que dinheiro.
se tornou esperança, dignidade, futuro para milhares de pessoas. João se aproximou do pai. Pai, quando eu crescer, quero ser igual ao Senhor. Como assim, filho? Quero construir coisas que façam as pessoas felizes. Roberto abraçou o filho e olhou ao redor. Via as luzes das casas construídas pela cooperativa, ouvia o som das crianças brincando nas praças que haviam sido criadas, sentia o cheiro da esperança que pairava no ar. Sabe, família, disse Roberto, eu realmente ganhei na loteria. Não apenas 12 milhões, mas algo infinitamente mais valioso. A chance de descobrir que a verdadeira riqueza está em construir pontes, não muros, em dividir sonhos, não acumular bens, em criar oportunidades para outros, não apenas para si mesmo. Conceição segurou a mão do marido. Roberto, você transformou um acidente do destino na coisa mais bonita que já vi. Não, Conceição, nós transformamos, todos nós juntos. E enquanto caminhavam de volta para casa, Roberto refletiu sobre a jornada extraordinária que havia começado com um simples erro do sistema da loteria. Um erro que havia se transformado na maior bênção de sua vida. Não porque lhe trouxe dinheiro, mas porque lhe trouxe a oportunidade de descobrir quem ele realmente poderia ser. O homem que havia sido demitido injustamente havia se tornado um líder comunitário respeitado nacionalmente. O patrão que havia perdido tudo por ganância havia se tornado um exemplo de transformação pessoal. E uma comunidade inteira havia aprendido que quando pessoas boas se unem com propósitos nobres, milagres acontecem todos os dias. Naquela noite, antes de dormir, Roberto olhou pela janela do quarto e viu as luzes da construtora solidária ainda acesas. Havia sempre alguém trabalhando, sempre algum projeto sendo planejado, sempre alguma família sendo beneficiada. E pensou, talvez os 12 milhões tenham sido apenas o começo. O verdadeiro prêmio foi descobrir que quando você planta generosidade, colhe abundância, quando você semeia justiça, colhe prosperidade, e quando você constrói com amor, constrói para sempre. Fim da história. Agora me conta o que você achou dessa história de superação e segundas chances. Você acredita que Roberto tomou a decisão certa ao dividir o prêmio da loteria? E o Marcelo conseguiu realmente se redimir de seus erros do passado? Deixe sua opinião sincera nos comentários. Queremos muito saber o que você pensa. Não esqueça de deixar seu like e principalmente se inscrever no canal para não perder outras histórias emocionantes como esta.